Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos resolver um problema muito comum em administração financeira e matemática financeira, que é o cálculo do payback descontado. Muitos alunos têm dúvida quanto ao cálculo do payback descontado. Eu resolvi fazer esse vídeo mostrando um passo a passo, com um exemplo bem simples para você entender definitivamente como faz o cálculo do payback descontado, usando uma fórmula simples de juros compostos. Eu sou o professor Flávio Moito e você está aqui no meu canal. Antes da gente passar para o vídeo, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim você nos ajuda a continuar fazendo vídeos como esse. Mas o que é que vem a ser payback? O que é payback e o que é payback descontado? Payback é um termo em inglês que, traduzindo para o português, significa retorno. Para nós, a gente vai considerar esse retorno como o tempo de retorno. Payback é o pagar de volta, é o retorno, é o tempo que a gente leva para retornar um investimento. Por exemplo, digamos que você tenha feito um investimento de R$10.000 e esse investimento gere um retorno mensal de R$2.500. Quanto tempo vai levar para você retornar aquele investimento inicial de R$10.000? Este caso é um caso bem simples. Basta eu dividir o investimento inicial pelos retornos mensais e eu vou ter quanto tempo a gente vai levar para fazer o retorno desse investimento inicial. Então, neste caso aqui vai ser 10.000 dividido por 2.500, vão ser quantos meses? 4 meses. 4 meses é o tempo de retorno. E é esse tempo de retorno aqui, no caso aqui de 4 meses, que é o tempo que se leva para esses 10.000 retornarem para o caixa da empresa, é que a gente chama de payback, tá bom? O retorno vai ocorrer em 4 meses. Neste caso aqui é um payback que a gente chama de payback simples. Por que a gente chama de payback simples? Porque no payback simples nós não levamos em conta o valor do dinheiro no tempo. Note que esses R$10.000 que a gente investiu aqui, para ter esse retorno mensal, eu poderia ter, por exemplo, feito uma aplicação. Eu ter aplicado, sei lá, numa aplicação financeira ou num outro investimento mesmo, né? Eu tenho um custo desse dinheiro, que a gente chama de custo de capital. Então, esse custo eu não estou levando em conta aqui, porque o ideal seria que esse retorno desse um retorno maior do que esse custo. E no tempo de retorno, no payback simples, ele não leva em conta isso, não leva em conta esse custo de capital ou a taxa de atratividade que a gente chama. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo aqui do canal. Inclusive ele tem bastante visualização, está sendo bem visto e ele trata exatamente sobre esse tema, que é o custo de capital, o custo médio ponderado de capital, e você pode se aprofundar mais também nisso. Então a gente tem o payback simples e o payback descontado. O que vem a ser o payback descontado? No payback descontado, a gente, como eu falei anteriormente, leva em conta esse valor do dinheiro no tempo. Por exemplo, aqui está a representação gráfica desse fluxo aqui. A gente tem um investimento de 10.000, uma seta virada para baixo, e temos retornos mensais de 2.500. Eu já sei que o payback simples ocorre exatamente com 4 anos. Tá? Como é que eu vou fazer o cálculo do payback descontado? Para a gente calcular o payback descontado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar cada um desses fluxos nos seus respectivos anos, quanto é que eles valem no valor presente, quanto é que 2.500 daqui a um mês vale hoje, quanto 2.500 daqui a 2 meses vale hoje, quanto 2.500 daqui a 3 meses vale hoje, e em cima desses fluxos que a gente obteve a partir da avaliação desses fluxos na data de hoje, é que a gente calcula o payback descontado. Para isso a gente vai ter que utilizar a fórmula de juros compostos para avaliar esses fluxos na data de hoje. Eu vou fazer aqui uma tabelinha para facilitar aqui nosso cálculo, tá ok? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente transformei aquele fluxo em uma tabela, onde a gente tem a primeira coluna os meses, mês 0, o momento do investimento, mês 1, 2, 3 até o mês 6. Poderia ter mais meses aqui, eu fiz até o 6. O investimento, que é o fluxo, ele é negativo, menos 10.000. E os fluxos do ano 1 até do mês 1 até o mês 6, 2.500 por mês. Eu vou encontrar primeiramente o fluxo descontado desses valores aqui. Eu vou ter que trazer cada um desses valores para o momento zero com a fórmula de juros compostos.
Esse primeiro fluxo ele é bem simples, ele já está no momento zero, então no momento zero tem um fluxo negativo de R$10.000. Para me trazer os outros fluxos eu vou ter que usar a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos que a gente vai usar é exatamente essa aqui, ó. PV, que é o valor presente, é igual ao valor futuro, FV, dividido por 1 mais a taxa elevado a N, que é o número de períodos. O valor futuro é o valor dos 2.500, que a gente quer saber a equivalência de capital hoje. O I é a taxa, vamos supor aqui uma taxa de 5% ao mês, vamos trabalhar com esse valor. E o N é o número de períodos, que é exatamente os meses, tá certo? Então, o primeiro passo para a gente calcular o payback descontado é exatamente montar uma tabelinha semelhante a essa e mês a mês, fluxo a fluxo, ou ano a ano, se for um fluxo anual, ver a equivalência desses capitais. Aqui no caso é o mesmo valor, né, o capital, mas poderia ser diferente esses fluxos, a equivalência deles na data de hoje, trazendo através dessa fórmula. Para o primeiro fluxo a gente vai então trazer 2.500 dividido por 1 mais a taxa é 5%, é a mesma coisa que 0,05, eu tenho que transformar essa taxa para esse formato aqui decimal. Elevado ao número de períodos, o número de períodos desse primeiro fluxo é 1 mês. E aí eu vou fazer essa divisão, vai ser 2.500 dividido por 1,05. 2.500 dividido por 1,05 vai dar quanto? Vai dar 2.380,95, que vai ser a equivalência desse fluxo de 2.500 na data de hoje. Isso significa o quê? Que 2.380,95 é equivalente a 2.500 se a gente trouxer um mês, esse valor de 2.500 para a data de hoje, a uma taxa de desconto de 5% ao mês no regime de juros compostos. O que a gente vai fazer agora? Vamos trazer todos os outros, do segundo até o último fluxo. No caso aqui são 6 fluxos. Eu vou fazer novamente só para o segundo mês, vou fazer esse cálculo. Dos outros eu vou colocar só o resultado e vocês fazem em casa, tá bom? Para esse segundo fluxo a gente vai ter 2.500 dividido por 1 mais 0,05, dá 1,05, elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque são 2 meses, o número de períodos é 2. Vamos fazer aqui na calculadora, 2.500 dividido, aí eu vou abrir parênteses aqui, 1,05 elevado ao quadrado, 1,05 elevado ao quadrado é 1,1025, fecho parênteses e dou igual. 2.267,57 é a equivalência de 2.500 daqui a 2 meses hoje, tá certo? Eu posso fazer assim, eu usei uma calculadora financeira, uma calculadora científica do próprio Windows, como eu também posso fazer assim, ó, 2.500 dividido por 1,05 dividido por 1,05 vai dar no mesmo 2.267,57. Então, eu já tenho os dois fluxos, o fluxo do primeiro mês, o fluxo do segundo mês, tá? Na data de hoje. É em cima desses fluxos que a gente vai trabalhar o nosso payback descontado, e não mais em cima desse daqui, com base nesses fluxos reais, tá certo? Para os outros fluxos do mês 3 até o mês 6, basta eu ir fazendo esses cálculos. 2.500 dividido por 1,05 elevado a 3, para o mês 4, 2.500 dividido por 1,05 elevado a 4, mês 5 dividido por 1,05 elevado a 5 e mês 6, 1,05 elevado a 6. Se eu fizer esses cálculos, a gente vai ter, para o mês 3, a gente vai ter a equivalência de 2.159,59 na data de hoje, mês 4, 2.056, mês 5, 1.958,82 e mês 6, quanto? 1.865,54. Então, esses são os fluxos descontados e equivalentes na data de hoje. É em cima disso daqui que a gente vai fazer o cálculo do payback descontado. Então, a gente vamos esquecer esses fluxos aqui, ó. Vamos esquecer e vamos trabalhar somente com esses fluxos descontados para calcular o payback. Aí você pode me perguntar, e agora, professor, como é que eu vou fazer o cálculo desse payback descontado se os fluxos são diferentes? Lembre que para a gente calcular o fluxo do payback simples, bastou eu dividir 10.000 por 2.500, porque os fluxos eram exatamente iguais. Como é que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer um artifício aqui, eu vou fazer uma outra coluna, aqui eu vou apagar essas fórmulas, vou fazer uma outra coluna com um saldo, e aí a gente vai ver o procedimento.
Então, eu abri uma nova coluna aqui e chamei essa coluna de saldo. O que é esse saldo? Imaginemos que esse investimento seja uma conta corrente da empresa. A empresa baixou R$10.000 e investiu nessa conta corrente, então essa conta corrente está devendo 10 mil para a empresa, ou seja, o investimento feito desses 10 mil está devendo para a empresa 10 mil. Então o saldo dessa conta corrente desse investimento é de 10 mil negativo, o investimento está 10 mil negativo. O que aconteceu no mês 1? Eu retornei quanto? 2.380,95 a valores de hoje. Quanto é que vai ficar meu saldo? Meu saldo vai ficar negativo de 10 mil reais mais 2.380. Então eu vou reduzir esse meu saldo devedor. Vai ficar menor em 2.380,95. Então, se eu diminuir 10 mil menos 2.380,95, eu vou ter um saldo de quanto? Eu vou pegar aqui, então, 10 mil menos 2.380,95 vai dar quanto? 7.619,05. Negativo, é um saldo negativo de quanto? 7.619,05. Ou seja, o projeto ainda não retornou todo esse investimento feito a valores de hoje, né? Então a gente tem ainda um saldo de menos 7.619,05 a ser retornado nos próximos meses. No mês 2 a gente tem um retorno de 2.267,57. Vou reduzir esse valor, então 7.619,05 menos 2.267,57. Isso daqui vai dar 7.619,05 menos 2.267,57. Vai dar quanto? Ainda vai ficar com saldo negativo de 5.351,48. E agora? Vamos fazer aqui para o mês 3, negativo de 5.351,48, reduzindo em 2.159,59, vai dar quanto? Vamos diminuir aqui, 2.159,59, vai dar 3.191,89 ainda de saldo negativo. O retorno, portanto, ainda não ocorreu, porque o saldo ainda continua negativo. Vamos para o próximo mês, esse valor 3.191,89 menos 2.056,76 vai dar ainda um saldo de 1.135,13. E agora vamos fazer então esse próximo passo, que é pegar o mês 5. Note que agora o resultado do mês 5 é maior do que o saldo devedor que eu tenho no mês 4. Então vai ocorrer um retorno aqui entre o mês 4 e o mês 5. Vamos calcular aqui esse saldo, 1.135,13 negativo, reduzindo em 1.958,82 vai dar quanto? Menos 1.958,82 vai dar 823,69 negativo, no caso aqui vai ficar positivo, né? Quando ocorrer essa inversão de saldo, ou seja, quando o saldo passar a ser positivo, eu paro exatamente meu cálculo desses fluxos aqui, porque aqui já vai ocorrer o payback. Mas aí eu lhe pergunto, o payback é com 4 anos ou é com 5 anos? Ora, se esse valor aqui tivesse dado zero e não positivo de 823,69, seria 5 anos. Como deu um valor maior, ele vai ocorrer antes do final do ano 4, né? Então você vai ter 4 anos e alguns meses do quinto. Então eu nem posso dizer que é 4 nem 5, vai ser 4 anos e uma fração do 5. Como é que a gente faz esse cálculo preciso e correto? Eu vou baixar um pouquinho aqui a tela para a gente colocar a fórmula que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo, tá bom? O payback descontado, o tempo de retorno descontado vai ser o último período negativo. O último período negativo aqui que teve saldo negativo foi quanto? Foi 4. Então vai ser 4 mais o módulo, essas duas barras significam o módulo que é transformar qualquer valor para positivo do saldo do último período negativo. Então o último período negativo, o saldo dele foi menos 1.135,13. Então a gente tem 1.135,13 dividido, esse valor aqui positivo, que está em módulo, dividido pelo fluxo descontado do período seguinte. Qual é o fluxo descontado do período seguinte? É o fluxo do período 5, do mês 5, vai ser 1.958,82. Então vai ser 4 mais 1.135,13, porque tem que estar em módulo sempre positivo, dividido pelo 1.958,82, que é o fluxo do ano seguinte. Isso daqui vai ser igual
vai ser igual a 4 anos mais 0,58 anos, ou seja, a gente vai ter até o ano 4 mais 58% do ano 5, vão ser 4,58 anos, é exatamente o nosso payback descontado. Note que o payback simples deu 4 anos e o payback descontado deu 4,58. O payback descontado sempre vai ser maior do que o payback simples. Eu vou deixar para você aqui no link da descrição outros vídeos de payback. Nós temos inclusive vídeos onde a gente mostra como fazer o payback no Excel. Vale a pena você acompanhar e fazer esse trabalho também no Excel, tá bom? Eu gostaria de lhe pedir agora que você deixasse o seu like se você gostou desse vídeo, deixasse um comentário aqui no vídeo, porque ajuda a divulgar ele para mais pessoas, e compartilhar o vídeo. Lembrando, se você não for inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva para acompanhar nossas próximas postagens. Muito obrigado por ter ficado até esse ponto do vídeo e até a próxima.